Olá, o programa de hoje fala sobre artesanato, cultura, arte, tudo isso que é desenvolvido pelo projeto Beira da Estrada. Esse projeto é coordenado pela Maria Tereza Dorsa e este ano completa 15 anos de funcionamento. O projeto Beira da Estrada é um complexo, tanto de arte como de cultura, como eu falei, e um complexo turístico também, que fica a 12 quilômetros de Uberaba, bem ali perto da BR-050. Minha entrevistada é a Maria Tereza Dorsa, que vai falar sobre esses 15 anos de atividade e por que existe o Beira da Estrada. Seja bem-vinda, Maria Tereza. Boa tarde, Vacira. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, a Câmara sendo uma parceira em todos os momentos do nosso Instituto. Eu falo que o início da nossa visibilidade, você sabe que você acompanhou, começou nessa casa. E durante todo esse tempo, nós temos sido beneficiados pela generosidade de todos vocês. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade de falar sobre o Instituto Beira da Estrada. E também é verdadeiro, né, que você sempre foi uma parceira da Câmara Municipal em todos os chamados que a Câmara fez durante várias presidências. O projeto, o Instituto esteve presente também nos eventos que a Câmara desenvolveu. Mas eu quero começar sabendo de você, até chegar a esse ponto de 15 anos, né, chegar a essa adolescência do Instituto, como é que você definiu começar? O que te motivou? O que te inspirou a começar um projeto tão grande assim? Então, o Beira da Estrada, eu costumo dizer que é a história de uma vida, né? Eu venho da área rural e eu sempre achei de uma riqueza enorme tudo aquilo que eu via no campo. Talvez porque eu tenha sido ensinada a ver o que estava na minha volta. E eu brinco que eu agradeço a Deus por ter crescido entre agulhas e linhas, galinhas, cachorros, cavalo, correndo a cavalo, cuidando de planta, ouvindo passarinho cantar. E a par disso, com um pai e uma mãe que se preocupavam muito com o estudo, com a cultura, com a música e tal. Então, eu sempre tive vontade de desenvolver alguma coisa no sentido de valorizar a cultura rurícola. Porque eles e elas são talentosíssimos e eu via, e como vejo cada vez mais, isso ir sumindo, indo embora, pouco a pouco. Então, eu sempre gostei. Eu ia para a casa de meieiro, que chamava na época, ou de caseiro, e elas bordavam, e elas faziam, e eu sempre gostei, sempre mexi. Eu falo que primeiro, antes de ser alfabetizada, na leitura, eu fui alfabetizada no bordado. A mamãe comprava, quando a gente era pequena, uns cartões e naqueles cartões a gente aprendia a bordar. Antes de vir para a escola, eu já aprendia a fazer aqueles pontos que os cartões permitiam. Então, talvez porque eu já gostasse, então o olhar era esse. E eu queria fazer alguma coisa que gerasse renda. À medida que eu fui estudando, que eu fui crescendo, eu fui vendo que cada vez mais elas iam ficando de fora. À medida que entrou o CNPJ para a área rural, que virou empresa, elas foram ficando mais desocupadas, as mulheres, né? Então, mais ociosas. E quando eu fui morar em Brasília para estudar, eu fiquei, assim, encantada de ver como as pessoas admiravam aquilo que para nós era nada. Porque o professor Darcy Ribeiro costumava dizer que nós mineiros que somos expulsos de Minas, né, ou por estudo ou por trabalho, somos acometidos de uma nostálgica paixão por tudo aquilo que é produzido aqui. Enquanto aqueles que estão no dia a dia, no labor diário, nem se dão conta da riqueza que possuem. Então, eu também passei por esse mesmo processo, né? E lá em Brasília, as pessoas do corpo diplomático ou do primeiro escalão do governo, que não eram de Minas, se encantavam com minhas coisas de beira de estrada, porque sempre eu viajei com meu pai e minha mãe e sempre ele gostou de mostrar os caminhos de Minas. Ele era um apaixonado por Minas e pelo Brasil também. Então, eram coisas que você via, aqui tem um polvilho bom, tem uma pimenta boa, mas tem um artesão bom. Então, isso eu fui fazendo o meu pequeno acervo, que eu achava quando estava lá, uma estudante, que eram quinquilharias. E que eu vi que não, então começaram a me pedir para fazer, levar, tipo happy hour, para que elas vissem. E culminou num evento em 83, chamado Presença de Uberaba em Brasília, para o Clube Internacional, porque eu fui a caçula dele.
em função desse meu envolvimento com o artesanato, eu deveria fazer um evento, então, em 83, eu fiz um evento que seria, assim, bem a nível ali de Brasília, a presença de Uberaba em Brasília, e tornou-se um evento internacional. E o que foi esse evento? Nada mais, nada menos que as coisas que Uberaba faz, desde a quitanda até os bordados, Marquito, Joaninha, todo mundo, que é o que está acontecendo agora outra vez. Bom, e o nome do projeto agora de 15 anos, né? Contando história, como você está dizendo aí, contando história, nossa cultura, nossa gente. É o artesanato através da história do homem, o que ele fez e o que ele ainda gosta de fazer, né? E você fez uma referência muito interessante, que é a questão da renda. Porque o artesanato, além dele ser arte, ele também é uma fonte de economia, claro, né? De renda, de emprego, porque nós temos quase 4 milhões de brasileiros que se dedicam ao artesanato. Exatamente. E disso aí, segundo o IBGE, essas pessoas, elas movimentam cerca de 50 bilhões de reais por ano no Brasil. Então, é algo considerável, né, Maria Tereza? O que acontece é o seguinte, habitualmente, existe uma linha de pensamento que gosta de trabalhar o artesanato como se ele fosse algo que as pessoas não devem obter um retorno financeiro daquilo ali, né? Isso é o governo que tem que fazer. Então, as pessoas têm que trabalhar na revitalização cultural, promovendo geração de renda, porque todo mundo tem necessidade do pão de cada dia. Uberaba é especial, porque o artesanato permeia toda a pirâmide social dele, não é? Mas nós não devemos esquecer que a maioria esmagadora das pessoas tem um poder aquisitivo menor. Independente de ter menor ou maior poder aquisitivo, os que têm maior também trabalham, maior poder aquisitivo, trabalham ganhando dinheiro, vamos dizer assim. Tem, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço, de festas, que usa artesanato, ganhando dinheiro com artesanato, não é? Então, quando eu fui pensar no que a gente iria comemorar aos 15 anos, eu quis primeiro fazer um projeto que interagisse toda a região. Porque, às vezes, algumas falas de que a gente fica só no canto da gente, isso não é verdade. Eu faço parte do Conselho da Cultura, eu faço parte da executiva da Ecosol Regional, então eu sou ponto de cultura, isso no Beira da Estrada. Então isso não é verdade, mas então eu gostaria de que as pessoas vissem aquilo tudo que a gente produziu nesse período, porque nós ficamos lá no nosso canto mostrando que o povo da roça é capaz de fazer, que isso está entranhado em toda a cultura da região, que tanto faz eu estar ali ou estar aqui, nós fazemos mais ou menos as mesmas coisas, certo? E que isso gera renda. Então, o que nós pensamos? Eu pensei em, vi que nós, constatei ao longo do tempo que nós não temos um banco de dados confiáveis, isso é fato. Então, nós estamos produzindo há 2 anos e vamos mais 1 ano e meio produzindo um livro que será também um grande banco de dados sobre o artesanato da região. Para isso, nós fomos convidando. Você estava lá no dia que eu falei, eu fui trazendo as pessoas que se apaixonassem pelo projeto, porque como ele era muito grande, precisava de ter muita vontade. Então, primeiro as historiadoras, para ser uma coisa com fundamento. Porque o artesanato ele é muito rico, muito né? rico. Ele tem, por exemplo, então, da onde veio o artesanato? Ele não é geração espontânea. Então, 2 historiadoras, né? Eliana Marques e Antonieta Lopes. Em Uberaba tem um link muito forte com a música. Por exemplo, a Mirtes Bruno é uma das fundadoras do Instituto Musical e da Casa do Artesão. Então, a Olga Frange é minha parceira há anos, além de minha amiga. Então, a Olga veio também. Foto de primeira qualidade. O Ramon estava fazendo 30 anos. Também veio para o projeto. Uma pessoa de terceiro setor, porque a riqueza de produção de qualidade do terceiro setor é enorme. Trouxe a Neuza Venceslau, que tem uma vasta experiência. Também quis vir. Para o Abrindo Baú, que são os acervos, convidei a Dulce Guaritá e a Ilka Maria, que também vieram. Então, são os acervos do Abrindo Baú, que é de crochê isso, né? De bordado. O que a gente quis com isso?
fazer o fundamento da coisa, não só ficar falando artesanato aqui, é isso, aquilo. Nós começamos então na história do homem, porque o que é a primeira coisa que ele faz? Ele lasca uma pedra, descobre que aquilo pode ser uma ferramenta, um objeto de adorno, né? Aí ele começa a trabalhar. Então nós começamos com as comunidades primitivas, América, pré-colombiana, Brasil, Minas, Uberaba. Aí de Uberaba para lá, nós começamos já com as fotos do artesanato da região. Desde o descobrimento do Brasil, Brasil, desde o descobrimento. Né? Aí nós colocamos as 3 raças, o índio, o negro e o europeu, né, da época do descobrimento. Então, porque o que nós fazemos aqui hoje, você constata historicamente que ele está lá atrás, né? E o nosso artesanato é rurícola. E a Antonieta e a Eliane têm uma vasta experiência na parte histórica da região de Uberaba, no que se refere a fazendas e tal, né? Maria Tereza, o Instituto faz parte do PAB, que é um programa, né, federal brasileiro que existe do artesanato. Desde 1995, que é o Programa do Artesanato Brasileiro. Isso. Então, faz. O Instituto Beira da Estrada, nós tivemos, ainda temos, né, mas a época que nós fomos convidados, vários eventos em Belo Horizonte. O secretário Marco Antônio da Indústria, Comércio e Serviço do Estado de Minas, à época, veio para um evento nosso, Seminário de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Então, veio representando todo o governo. A Superintendência de Artesanato está afeta à indústria, comércio e serviço no estado de Minas, porque desde o governo do professor Anastasia, eles consideram o artesanato como geração de renda também. Então, por isso, ele está inserido ali. Tá. Então, nós fomos convidados para participar do PAB. E, então, há um número enorme de artesãs nossas que são credenciadas pelo PAB. Fomos para Belo Horizonte, fizemos um curso na Fundação João Pinheiro, convite do governo de Minas, e fomos credenciados pelo PAB nessa ocasião. E também, Maria Tereza, o Beira da Estrada, assim, conhecendo, acompanhando você fazer e desenvolver, ele está muito ligado, associado à questão da educação, né? Tá. Porque ali você está falando, tem a geração de renda, tem emprego, mas tem a capacitação, tem o trabalho relacionado ao meio ambiente. Tem, sustentabilidade. E quem que é mais desenvolvido nisso aí? Homens, mulheres? Qual a faixa etária? Sempre mulheres. Sempre as mulheres. O professor Banqueroy, da Universidade dos Pés Descalços na Índia, ele também diz isso nas entrevistas dele, nas aulas dele, que as mulheres, elas são muito mais interessadas. Os homens querem ter mais, assim, tipo canela no doce, para ver o que aquilo vai resultar imediatamente, regra geral, de retorno para eles. As mulheres não. É tanto que ele dá aula, fazem curso lá, dezenas de pessoas que nenhum fala a mesma língua, as mulheres, e depois, por exemplo, eletrificou a Índia do norte ao sul com elas, Gâmbia, por ali tudo, com essas mulheres formadas lá sem que nenhuma soubesse o que a outra estava falando. Então, ele também, eu vejo assim, um interesse muito maior. Por exemplo, na bioconstrução, você estava falando da sustentabilidade, né? As construções sustentáveis artesanais. Indiscutivelmente, né, todos os arquitetos, os especialistas da área, é histórico isso, desde as construções primitivas, o reboco é sempre feito pelas mulheres, né? O jogar aquilo ali, porque eles fazem as estruturas e elas que vêm fazer o reboco. Então, eu acho que a mulher, pela própria condição dela, né, ela desenvolve o radar, eu falo, para estar situada em vários momentos ao mesmo tempo e com precisão. Não é? Então ela está rebocando aquilo ali, mas ela já está pensando na casa que ela vai fazer para ela, que é mais aconchegante, que é mais barata. Então ela vai desenvolvendo todos os sentidos, sabe? As mulheres, indiscutivelmente, elas são esmagadora presença nos projetos. E a faixa etária? Olha, os adolescentes se interessam muito. Muito, eu tenho fotos lindas dos adolescentes, mas eu vejo uma dificuldade de trabalhar com os adolescentes, não nossa, em função de uma série de fatores aí, né?
externos ao projeto. Quando você insere os adolescentes no contexto, por exemplo, lá em casa, né, lá no Instituto, eles não são obrigados a assinar a folha de presença, não tem prontuário. Eles sabem que eles, para terem alguns benefícios, eles têm que cumprir tarefas. Então, eles vão viajar se eles tiverem cumprido tarefas, não é? Então, você vai motivando. Essas tarefas dão retorno? Dão. Eles começam a participar com as mães, que são empreendedoras individuais, que recebem recursos, né? Então, eles começam a participar. Quando eles têm idade, começam também, mas a faixa dominante, eu falo que é da média, sabe? Mais assim, as mães, eu acho, mais as mães. E as mães levam os filhos. E muitos filhos levam as mães. Muitos filhos ouvem na escola e aí perguntam se podem levar a mãe, né? O problema que nós temos lá é o deslocamento. A gente precisa do apoio do transporte. Porque uma van não fica... se você fizer a conta assim, você vai gastar 12, 15 mil reais por mês de transporte para manter 60, 70 crianças ali. Embora eu tenha uma escola do lado. Se fizesse algo consorciado, a Totonho de Moraes é do lado, 2 quilômetros. Então, talvez, né? Mas elas ligam frequentemente. Dona Maria, posso ir? Pode. Se você tiver quem te traga, então você pode vir. Mas eu acho que o interesse maior é das mães. A exposição comemorativa aos 15 anos do Projeto Beira da Estrada está no SESI Minas e começou com os painéis já nas grades, né, ali do SESI Minas. É aberta ao público, mas as escolas precisam agendar, Maria Tereza? Não, nós começamos fazendo tipo uma provocação. Nós colocamos os 86 painéis, né, contando a história, e as pessoas queriam saber o que era. Daí 15 dias nós começamos a abrir os núcleos, que vão funcionando, a cada 15 dias tem uma coisa nova acontecendo. No caso das escolas, não, as escolas nós pedimos um agendamento quando eles querem visitas monitoradas. Por exemplo, Peirópolis, o Ponto de Cultura do Beethoven, esteve lá no fim de semana. Então foi uma visita agendada, porque ele queria um trabalho pedagógico. Então ele queria que começasse historicamente contando para as crianças aquilo ali. Então, é uma visita monitorada. Teve também o Corina lá. Então, eles não agendaram, mas pediram, nós descemos e fomos lá. E outros tantos que já agendaram e foram. Então, as escolas que quiserem fazer visita monitorada, aí é bom agendar. Porque ou eu estou, ou a Eliane Marques, que se dispôs a fazer isso, a historiadora, né, para poder atender. São 15 anos de história e são 15 meses de exposição, né? Mas essa exposição você vai renovando com alguns itens. Tem cerca de quantos itens que você dá para estimar nesses 15 meses? Quantos itens vai passar por ali que pode ser observado, admirado ou até adquirido pelas pessoas? Nós trabalhamos com o artesanato, ali, o foco da produção artesanal é adornos, né, utilitários, construções sustentáveis artesanais, porque fazem parte do nosso patrimônio, e a gastronomia, porque a nossa gastronomia, né, patrimônio imaterial, e ela é artesanal. Bom, esse cronograma de atividades que você está falando, ele tem 5 eixos. O que se fez, o que ainda se faz, está acontecendo. Em junho, começa a entrar o artesanato no folclore. Setembro, criança artesã. Novembro, Natal artesanal. Fevereiro, quem fez e quem ainda faz, e março lança o livro. E nós vamos encerrar com uma grande festa junina em junho. Então, os painéis vão direcionando o que está acontecendo. Então, eles vão mudando. Em junho, por exemplo, a parte que é do artesanato do SESI Minas, do Centro Cultural, para a esquerda de quem entra, então nós já vamos estar trazendo fotos de produtos artesanais juninos, flores de palha, o que é temático do junino. E aí já entra para o folclore, para os painéis e para o carro de boi que está lá, vai ter o São João com as bandeiras, né, dos santos decorados, como a gente faz. Como a FIENG também é uma grande parceira, o SESI Minas também, eles foram parceiros de primeira hora, então quiseram participar, nós estamos
colocando como eixo lá. O barracão do Instituto está em obra. Como você sabe, nós tivemos enchente, caíram paredes, nós estamos remontando. Para o ano que vem, a gente começar a todo vapor. Maria Tereza, você tem trabalhado assim também com muita dedicação, mas você tem assim alguns parceiros, como você está citando. Você tem uma apoiadora, né, que é uma amiga sua também, que já esteve também visitando a Câmara Municipal, juntamente com você, que é a Maristela Kubitschek, né, que é filha do ex-presidente da República, o senhor Juscelino Kubitschek. E você recebe esse apoio dela lá no Instituto também? A Maristela é uma apaixonada pelo Beira da Estrada, né? Então, para o lançamento do livro, ela disse que virá e tal. Agora ela está para os Estados Unidos com a filha. Ela tem uma filha que mora lá e sempre ela dá um apoio para a filha. A filha viaja, ela vai ficar com as netas e tal. Então, a Maristela cresceu com a dona Sara pilotando o voluntariado no estado de Minas. Então, ela tem, assim, alguns projetos, né? Tanto que a nossa indicação para o prêmio do BID, que nós fomos um dos 5, né, classificados lá nos Estados Unidos, ela que fez a indicação há 6 anos atrás. E porque ela falou que nunca viu na vida dela um local aonde você tem vó, mãe, filho, neto, bisneto, tudo estudando junto e formando junto, que quando ela foi madrinha, então quando ela foi madrinha, tinha essa possibilidade, tinha naquele momento a família da dona Marieta, que tinha desde o menino, o netinho pequenininho, a nora, neta, a mãe, cunhado e tal. Então ela falou, isso é uma coisa que não tem preço, ainda mais atualmente, porque o nosso foco é o voluntariado transformador, mas o nosso eixo é a família. Então, às vezes, insistem que o trabalho com as crianças, tatati, tatatá, é só voltado para as famílias. Ele não é só voltado para as crianças das famílias que frequentam o Instituto, mas ele é prioritariamente para as famílias, porque eu acho que é o que está faltando atualmente. É você ir lá, você vê, porque a mãe está desenvolvendo uma atividade, a criança está noutra, a adolescente está noutra, não há conflito, depois viaja junto. Não é? Acostuma ali, então quando a gente faz as viagens de capacitação ou de turismo mesmo, os maridos vão, que ajudam como voluntários e tal, mas vão. Então, eu falo, como eu comecei falando, eu agradeço muito ter crescido no meio de novelilinho, que era de tia, de avó, e casa de vó, almoço de domingo, Natal, matando peru, com primo, viajando. Eu acho que isso faz parte da formação do ser humano por inteiro. E nesses primeiros meses aí da exposição, como é que você sentiu o olhar do berabense em relação ao artesanato, em relação a todas essas obras que estão sendo expostas? Está sendo receptivo? Muito. Outro dia, a Ilka Maria ainda me disse, que foi o último núcleo que abriu, que foi a parte de acervos, né, lá no Casarão Rosa, ela disse, olha, o resultado foi fantástico, eu não esperava uma acolhida assim, e a gente vê pela visitação que está tendo, não é? Então, você vê um interesse enorme das pessoas, porque nós não fizemos festa que tivesse comida, tivesse bebida, não há recurso para isso, não é? Então, nós estamos mostrando trabalho. E o que eu vejo, ontem mesmo a Marília Montes esteve lá com a dona Cissa, com a mãe dela, e eu assim, olha, eu fiquei sensibilizada, porque a dona Cissa ficou assim emocionada. Ela disse, olha, mas que coisa bonita, por que não fazem sempre esse tipo de trabalho e tal? Por quê? Voltou no tempo. Aí ela contava, olha, mas aquela toalha que eu bordei, aquelas roupinhas de não sei quem, isso faz bem para todo mundo, porque é a história de uma família que continua, não é? Então fez para Marília, que foi da filha, que hoje já está nos netos, sabe? E até aí eu queria até aproveitar para fazer um agradecimento que esse projeto, Contando Histórias, a articulação todinha dele é do deputado Marcos Montes. Então nós não podemos deixar de fazer esse registro de jeito nenhum. Ele se encantou pelo projeto e começou a trabalhar e começou a trazer, e assim, o resultado, ele tem levado pessoas de fora para poder
virem para ser parceiros, entendeu? Então ele foi um parceiro de primeiro momento e a gente não pode deixar de dar esse crédito a ele. É um trabalho dessa natureza, né, dessa grandiosidade, exige muito, né, Maria Tereza? Muito. Então foi muita dedicação, muita persistência com esses parceiros, mas é uma alegria imensa. E para encerrar o programa, eu quero que você me responda qual que é a sua expectativa, a sua perspectiva, quais são os planos do Beira da Estrada a hora que encerrar essa comemoração dos 15 anos. Então, o objetivo nosso agora é fazer a independência econômica, porque ele é sustentável nos 5 eixos. A independência econômica do projeto, do Instituto. Então, ele tem que ser economicamente viável, ecologicamente correto, não é? Politicamente articulado, culturalmente respeitado e socialmente aceito, né? Então, a parte econômica dele, qual é? Lá é uma área de 15 hectares comprada com essa finalidade. Lá será um ecoparque. Todo o anteprojeto paisagístico arquitetônico, com todos os núcleos, isso já está pronto, não é? Agora, já mostrei dentro de um barracão de granja que o povo é bom de serviço, que sabe trabalhar. Estamos mostrando agora para o mundo que Uberaba, nossa região, não é qualquer região, que ela é riquíssima culturalmente, né, a nossa Uberaba. Então, com viabilidade econômica, nós compramos essa área para esse propósito. Agora, o foco é a edificação da Vila Mineira, que é um centro temático de comercialização, tanto da gastronomia quanto dos produtos, que não está restrito aos produtos do Beira da Estrada, é para toda a região de Uberaba. Obviamente que a gestão é do Beira da Estrada, não é? E esse é um projeto que vai funcionar como uma fundação para sempre, não é? Então, eu falo que a minha missão é deixar funcionando. Para ele ficar funcionando, ele não pode depender de verba pública, porque senão ele está fadado a falir, não é? Verba pública você sabe como que é. O convênio vem, mas o dinheiro não chega, Então, ele tem que ser independente. E essa independência com viabilidade econômica, técnica, é através da edificação da Vila Mineira às margens da 050. Então, no próprio local de capacitação, você tem a sua sustentação econômica. Então, esse é o objetivo nosso agora. As parcerias estão sendo firmadas por aí. Eu falei que eu vim até agora. Agora, eu preciso dos parceiros. Então nós vamos mostrar para você mais uma cena do que está lá no SESI Minas, né, do projeto Beira da Estrada. E quem sabe você pode até ser mais um parceiro desse grandioso projeto. Maria Tereza, muito obrigada por sua presença, tá? Por trazer essas informações culturais e para que Uberaba conheça a grandeza do que é desenvolvido aqui. Então, eu que te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, né? Pela generosidade, o acolhimento. E como eu te dizia no começo, não adianta a gente morrer de trabalhar se vocês que têm a mídia não mostrarem o nosso trabalho. Porque o terceiro setor depende de parcerias, cada vez mais das parcerias privadas.
cada vez mais, para que ele seja autossuficiente e funcione como uma empresa. Então, eu te agradeço imensamente pela oportunidade e convido a todos que dei uma chegadinha lá no Centro Cultural Zé Maria Barra, no Casarão Rosa, lá na entrada da FIENG, no hall, vejam os painéis do lado de fora, não é? Hoje e amanhã nós estamos tendo um curso de culinária com uma cozinheira que foi a única brasileira escolhida por ato para ir para a Bélgica, fazer um curso para a fábrica que está abrindo aqui, para que ela será a chefe. Então, assim, a gente procura, não é para dizer, por que foi? Não, porque ela é parceira há muitos anos, eu conheci o serviço dela, achei que era ótima, é uma pessoa que trabalha com o terceiro setor também, então ela está aí dando um curso que está acontecendo já com parceria lá do Ibiza, as irmãs do Mosteiro da Glória. Então as ações vão acontecendo. Quem quiser participar, basta estar por ali pelo Centro Cultural, ligar que vai ser informada. A mídia também tem divulgado o que está acontecendo. Bom, muito obrigada. Eu asseguro que vale a pena sim dar uma passada por lá para apreciar tudo. Eu estive várias vezes e com certeza nesse período ainda retornarei outras vezes, porque o projeto Beira da Estrada, conforme nós já falamos, tem o apoio da Câmara Municipal de Uberaba, que é presidida pelo vereador Elmar Humberto Goulart. Termino o programa aqui, agradeço imensamente a sua companhia e até breve.